E o que eu vou falar aqui, eu espero que ajude todos nós, independente de você ser um discípulo de Jesus, de você não ser, de você estar firme na sua fé, de você não estar firme na sua fé. Eu espero que isso ajude você a ter realmente um ano que vem melhor do que esse ano de 2019. Para a gente continuar, eu quero fazer outra pergunta para você, porque não basta só a gente querer ter um ano de 2020 melhor. A gente precisa se perguntar, como foi o ano de 2019 para você? Eu não quero deixar isso desconfortável para você, mas você concorda comigo? Se você quer um ano melhor, você precisa fazer algum tipo de avaliação do ano que passou. E por isso eu quero perguntar para você, como foi esse ano para você? Para alguns de nós foi incrível, né? Coisas maravilhosas aconteceram. Para outros de nós, esse não foi um ano tão bom. A gente sofreu, a gente passou por situações difíceis. Na verdade, alguns de nós podem até estar pensando, não vejo a hora desse ano acabar, para começar um novo ano, para eu poder ir adiante com a minha vida. E para a maioria de nós, talvez, a gente tenha um sentimento misto sobre esse ano. Coisas boas aconteceram, mas coisas ruins também aconteceram. E a gente está ali tentando fazer o saldo, se é positivo, se é negativo. Independente de como foi seu ano, eu acredito que coisas melhores são possíveis para nós. Eu acredito que independente do seu ano ter sido bom, ter sido ruim, coisas melhores são possíveis para nós. Eu acredito nisso porque eu acredito que existe um Pai celestial que olha para a vida de cada um de nós, independente de você crer nele ou não, e que está desejoso e que tem planos de ajudar você no seu próximo ano. Ele quer que sua vida funcione. Ele quer que as coisas deem certo para você. E por isso, não surpreende a gente que quando Jesus, enviado por Deus, veio aqui para a terra, ele falou a respeito da vida que ele queria dar para a gente assim. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. Outra versão diz que Jesus quer dar para a gente uma vida em abundância. Sabe, seguir Jesus vai tornar nossa vida melhor, eu creio. E também vai nos tornar melhores na vida, à medida em que a gente tenta fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. E baseado nessa crença de que Deus ama a mim e a você, de que Ele tem planos para a nossa vida, eu queria mostrar 5 áreas aqui das nossas vidas. E eu queria te convidar para você olhar para essas 5 áreas da sua vida. São áreas que envolvem relacionamentos, ou então que envolve sua saúde, que envolve seu trabalho, que envolve finanças, ou que envolvem sua espiritualidade. E essas não são todas as áreas da nossa vida, obviamente, mas é uma boa parte, uma boa parcela de nossa vida. Eu quero convidar você a pensar em uma dessas áreas que você gostaria que a sua vida, que seu ano de 2020 fosse melhor. Eu sei que se você adora fazer metas, você vai pegar, eu vou pegar 5, mas não faça isso. Só pega uma área, escolhe uma área e pense em qual dessas áreas eu gostaria que meu ano que vem fosse melhor do que esse ano que passou. Talvez você queira crescer em algum relacionamento na sua vida. Você queira dar mais de si para alguma pessoa, porque ela é valiosa para você. Ou talvez porque o relacionamento está sofrendo e você quer que o relacionamento melhore. Talvez você queira dar algum passo, volta na anterior. Talvez você queira dar algum passo na sua saúde. Você precisa comer mais brócolis. Ou talvez você precisa se exercitar mais. Para alguns aqui, se exercitar. Ou talvez você queira lidar com o seu trabalho. Você quer fazer as coisas no trabalho, conseguir receber críticas no seu trabalho, sem desmontar, por exemplo. Aprender a lidar com as pressões lá do seu chefe. Ou talvez você queira melhorar suas finanças. Talvez você hoje está gastando mais do que você recebe. E você está usando cheque especial. Ou está usando o cartão de crédito mais do que devia. E você quer parar com isso. Você quer falar, eu vou gastar só o que eu ganho. Na verdade, nem o que eu ganho, menos do que eu ganho. Ou então você talvez queira crescer espiritualmente. Talvez você tenha algumas perguntas sobre Deus que você não tenha achado resposta ainda. E você quer achar essas respostas. Você quer descobrir algumas coisas sobre a espiritualidade, sobre a vida espiritual. Independente de qual área seja,
eu queria te pedir esse favor. Você pode fazer esse favor? Você pode escolher uma dessas áreas onde você acha que o seu ano, onde você gostaria que seu ano que vem fosse melhor. Se você não acha que nenhuma área pode ir melhor na sua vida, eu posso pedir para você perguntar isso para o seu cônjuge, se você é casado, ou então para os seus pais, ou então para um amigo seu que te conheça, e vamos ver se a resposta é a mesma, se não tem nada na sua vida que possa melhorar. Escolheu uma área? Todo mundo? Beleza. Então, o que eu quero apresentar para vocês agora é o efeito da consistência. O que é isso? O que é esse efeito da consistência? Esse efeito diz o seguinte, que pequenas coisas feitas consistentemente ao longo do tempo levam a grandes coisas. Então, pequenas coisas, feitas consistentemente ao longo do tempo, levam a grandes coisas. Bem, esse princípio vale de forma negativa. Então, pequenas coisas feitas negativamente ao longo do tempo levam a grandes coisas ruins. Então, se você insiste em fazer coisas que não fazem bem para você consistentemente, se prepare, porque vai chegar o dia do desastre. Mas esse princípio também se aplica de forma positiva. Pequenas coisas feitas consistentemente, pequenas coisas positivas feitas consistentemente ao longo do tempo, levam a coisas incríveis. Só que a nossa tendência, eu e você, não é pensar em consistência. A gente pensa em termos de esforço ou de compromisso. E é interessante pensar em compromisso, porque a consistência leva a gente... O compromisso, na verdade, ele é ótimo, ele é necessário. O compromisso, o que ele faz com a gente? O compromisso leva a gente a começar coisas. Então, se você se comprometer a perder peso, você vai se matricular numa academia e vai começar a se exercitar. Ou então você vai começar a fazer aquela dieta assim que o Réveillon terminar. Você já está lá na sua agenda que você vai começar. E você vai e começa, o compromisso leva você a começar. E essas coisas são ótimas, a gente precisa começar. Só que é a consistência que leva a gente a terminar as coisas. O compromisso leva a gente a começar, mas a consistência nos leva a terminá-las, a chegar lá na linha de chegada. O compromisso leva a gente a fazer as coisas em janeiro, fevereiro, talvez março, mas é a consistência que leva a gente até abril, junho, setembro, dezembro, fazendo as coisas. Eu vou dar um exemplo para você. Pense, por exemplo, num cafezinho. Quem gosta de tomar cafezinho aqui? Levanta a mão. Tá certo. Sabe qual que é o preço médio de um cafezinho? Isso foi tabelado pela empresa Ticket Alimentação. R$ 3,50 no final do ano de 2018. Um cafezinho médio aqui no Brasil custa R$ 3,50 de acordo com a empresa Ticket. Bem, se você toma um cafezinho por dia, eu não tenho nada contra cafezinho, tá bom? Então, se você toma seu cafezinho, tome ele em paz e pode, salvo sua gastrite, tomá-lo à vontade. Mas se você pegasse o valor de um cafezinho que você toma por dia, e em vez de tomar o cafezinho, aplicasse ele num fundo de investimento típico aí de um banco brasileiro, com 6% de juros ao ano, e você aplicasse R$ 3,50 por dia ao longo de 30 anos, você ia ter R$ 106 mil na sua conta. E o ponto aqui, eu não estou encorajando você a parar de tomar seu café, porque você pode pensar, mas e meu café? O que eu faço para me manter acordado durante 30 anos? Eu entenderia isso, faz pleno sentido. Eu só estou dando esse exemplo para ilustrar um princípio aqui, de que coisas pequenas, feitas consistentemente ao longo do tempo, levam a coisas grandes em nossa vida. Eu vou dar outro exemplo para você. Está vendo esses dois frascos aqui? Todo mundo está conseguindo ver? Um está cheio de gude e o outro está vazio. Certo? A nossa tendência, qual que é? A nossa tendência é chegar semana que vem e falar, eu vou parar de comer todo tipo de mistura, eu só vou comer vegetal, brócolis, rúcula. A gente quer pegar esse pote inteiro e jogar aqui, né? Porque
Só que o que acontece? A gente come o brócolis por 1, 2 dias e seu peso diminui? Você vai para a academia, depois de ficar 9 meses sentando na academia, e aí você quer botar um monte de peso lá no supino e pegar. No dia seguinte, seu tórax cresceu. Na verdade, não só não cresceu, como você não consegue sair da cama, porque você está lá acabado. Então a gente quer fazer isso. Mas que tal a gente pensar em termos de consistência? Então, que tal começar a colocar um brócolis em nossa alimentação? Que tal ir na academia na segunda-feira? E de novo na quarta? E de novo na sexta? Que tal a gente economizar um pouco de dinheiro na semana que vem, deixando de comprar ou de usar algo que a gente costuma usar, e fazer isso de novo no dia seguinte? E de novo no dia seguinte? Será que ao longo do tempo, esse potezinho daqui não vai se encher? E esse é o nosso objetivo. O objetivo da gente é não só colocar uma good no começo do ano, mas ir colocando mais uma good. Ir colocando mais um pouco de relacionamento. Ir colocando mais um pouco de espiritualidade. À medida em que a gente vai sendo consistente, nosso pote vai enchendo. E quando o nosso pote enche, a gente tem uma chance de realmente ter um ano melhor do que esse que a gente teve. O efeito da consistência diz que pequenas coisas, feitas consistentemente ao longo do tempo, levam a grandes coisas. Faz sentido isso? Nosso desafio, então, qual que é? É ter uma força extraordinária para colocar todas as goodies lá no pote amanhã? Não, basta uma. Mas nosso desafio é ser consistente ao longo do ano. E a gente não deixar de colocar essas goodies lá. Faz sentido? Então acabou o que eu tenho para dizer. Ótimo 2020 para todos nós. E tomara que seu pote se encha ao longo do ano que vem. Amém? Só que não é tão simples assim, né? Alguns estavam com bastante esperança. Ah, graças a Deus ele já falou tudo que ele tem para falar. Mas eu não falei tudo que eu tenho para falar. A gente sabe que não é tão simples assim. Porque quando a gente escolhe uma área de nossa vida para a gente fazer progresso, é difícil ser consistente. É difícil achar a energia para ser consistente. Por quê? Porque onde a gente quer melhorar, geralmente é uma área de nossas fraquezas, não é verdade? A gente não quer melhorar nada onde a gente se sinta forte, raramente isso acontece. Você pensou em uma área onde as coisas não foram boas para você. E isso geralmente acontece porque você não é bom, você não é forte nessa área. E quando a gente identifica uma área onde a gente não é forte, a gente está identificando uma área de fraqueza. Então, se tudo que a gente fizer é se comprometer com mudanças nessa área, se comprometer até a ser consistente, em algum momento nossa força vai se esgotar, até para ser consistente. Porque nessa área a gente não é naturalmente forte. E por isso que a gente precisa aprender e a ficar bem. Primeiro com esse fato, nós não somos naturalmente fortes. Essa é a primeira coisa. Uma coisa eu sei a seu respeito. Você tem pelo menos uma grande fraqueza na sua vida. Você tem grande fraqueza na sua vida. Pelo menos uma. Outra coisa que eu sei a seu respeito. Você gosta de esconder ou de camuflar essa área de fraqueza sua. Não é verdade? Não é gostoso, não é prazeroso mostrar. Se você gasta mais do que você ganha, por exemplo, a gente tenta camuflar isso. A gente parcela em 12 vezes no cartão de crédito. Porque dá a impressão de que não, isso daqui não foi tanta despesa assim. Mas se você quer ter um ano melhor, eu quero refrasear a pergunta que você deveria se fazer. Existe alguma área em que você precisa de mais consistência? E se existe, eu tenho boas notícias para você, porque Deus quer te ajudar a ter mais consistência. E o que a gente vai ver aqui no resto do tempo é como Deus quer te ajudar. Como Deus quer dar essa força para você. Quando a sua força se esgotar, quando você estiver cansado de botar até mesmo mais uma good aqui, como que Deus pode te ajudar a manter você colocando mais uma, mais uma, mais uma. Porque Deus quer ajudar a gente a ter essa consistência.
A gente tem a tendência, às vezes, especialmente se a gente não está acostumado de vir à igreja, que as pessoas na Bíblia são super-heróis. Que elas têm tudo arrumado em sua vida. Elas não têm problema, elas são simplesmente pessoas santas e perfeitas. A gente diviniza essas pessoas, até porque elas são pessoas que viveram há muitos anos, e quando a gente está distante de alguém, parece que cria uma aura, né, de santidade, de reverência. O problema é que essas pessoas não existem. Não existe uma pessoa que seja santa nesse sentido, de estar tudo certinho, de tudo funciona na vida dela. Essas pessoas na Bíblia têm seus problemas, do mesmo jeito que eu e você temos nossos problemas. Na verdade, algumas dessas pessoas são mais confusas na vida até do que eu e você somos, se isso pode ser possível. Eu quero dar um exemplo para você do apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o homem que escreveu mais de metade do Novo Testamento. A gente podia argumentar até que a razão pela qual a gente está aqui no século 21 falando de Cristo é por causa desse homem e do que ele fez há 2000 anos. Mas sabe como Paulo descreve a vida dele no comecinho? Não no começo, mas em algum momento do ministério dele. Eu sou o pior dos pecadores. Se você quisesse classificar pecados de pessoas em uma ordem, Paulo ia dizer, eu estou aqui na frente de todo mundo. Eu sou o pior de todos eles em meus pecados. E honestamente, com todo respeito a Paulo, quando você olha para a vida dele antes de se tornar um discípulo, ele não era flor que se cheirasse mesmo. Ele tinha muita confusão na vida. Mas aí ele se torna um cristão, e ele está escrevendo uma carta para cristãos que viviam na cidade de Corinto, e ele escreve a respeito de uma fraqueza na vida dele. Você pode pensar, como assim, Paulo? Você tem fraqueza, você é Paulo, você é o cara, você é o herói da plantação de igrejas, você tem uma fraqueza. Mas é isso mesmo, Paulo começa a revelar para a gente a fraqueza dele. E a gente não sabe o que é essa fraqueza, mas Paulo está descrevendo ela como se ela fosse um espinho na carne. Essa palavra espinho no grego é como se fosse uma estaca. Sabe aquelas estacas que prendem barraca? Alguém já acampou aqui? Sabe aquela estaca que você bota no chão? Desse tamanho. Ele está falando, eu tenho um espinho, é como se fosse uma estaca que estivesse entrando na minha carne. E incomoda bastante porque ela é profunda e ela dói quando está lá dentro de mim. E Paulo era um fabricante de barracas também, então ele estava usando uma expressão que fazia todo sentido para o que ele fazia. E ele começa a conversar com Deus a respeito dessa fraqueza. Ele fala, Deus, eu tenho algo que está me incomodando e eu quero tirar essa coisa de dentro de mim. E ele começa a falar para Deus, pedir a Deus que tire essa fraqueza. E no meio das orações de Paulo, o que Paulo descobre é que Deus lhe dá força no meio e por meio dessa fraqueza. E ele chega à seguinte conclusão. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 8. Esse daqui está 9, mas a gente vai voltar para ler o 8. Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Paulo está dizendo, quando eu sou fraco é que eu sou forte. E o que isso significa? Isso nem faz sentido, parece. Mas o que Paulo está dizendo é que parece que ele aprendeu a pegar a força de Deus, mesmo na fraqueza dele. Paulo aprendeu de alguma maneira, eu estou fraco, Deus, mas ele aprendeu a acessar essa força de Deus. E ele continuava conseguindo colocar um agude. E ele continuava seguindo a vida dele, apesar de ele se sentir fraco. Essa afirmação é bem desconcertante, né? Parece um paradoxo, um oxímoro, não sei como se fala. Sabe o que significa isso, um oxímoro? São palavras ou expressões que você coloca junto, que dão palavras opostas, mas que no final dão um conceito que é revelador. Por exemplo, um ilustre desconhecido é um paradoxo, é um oxímoro. Ou então um morto-vivo, também é um oxímoro. Ou então um paulista calmo, também é um oxímoro. Essas não são palavras que caminham juntas, geralmente, né? Mas quando você coloca elas juntas, uau, eu entendi o significado disso daqui. E é o que Paulo está falando aqui. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Eu não entendo como isso daqui funciona. Porque o mais natural para mim é dizer, quando eu sou fraco, isso só mostra que a vida é assim mesmo. Isso só mostra que a vida é cheia de dificuldade, que é cheia de desafios. Isso mostra que eu
realmente não presto para fazer as coisas. Eu não sinto naturalmente que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, aí é que eu estou fraco mesmo. E aí é que eu fico desanimado mesmo com as coisas. Mas eu quero tentar explicar como isso daqui funciona. A maneira como a força de Deus é acessada por nós em nossa fraqueza envolve 3 passos. E agora, em 2 Coríntios 12, 8, Paulo diz: 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, que tirasse essa fraqueza, esse espinho da carne dele. E aqui Paulo está falando dessa estaca em sua alma. Ele está dizendo que ele orou a Deus para que o ajudasse. E aqui vem a resposta de Deus. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo recebe então de Deus basicamente um não. Falou: não vou tirar. E qual é a resposta de Paulo nisso daqui? Ele dá uma birra, ele fica com a cara fechada, fala: também não vou falar com você mais então agora. Não, ele fala no restante do versículo: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, quais são esses 3 passos que Paulo quer nos ensinar? Primeiro, Paulo compartilha suas fraquezas. Paulo fala a respeito do que está passando na vida dele. Ele tá basicamente dizendo: ei, você não precisa esconder suas fraquezas. Pelo contrário, você é livre em Cristo para poder compartilhar delas, para poder falar delas. O primeiro passo é esse: admita as áreas onde você é fraco. Não tente esconder ou maquiar o que não vai bem na sua vida. Paulo está mostrando para a gente que nossas fraquezas, na verdade, são oportunidades da gente experimentar o poder de Deus. Se você não é fraco, então você não tem oportunidade de experimentar o poder de Deus em sua vida. E muitos de nós, a maioria de nós, tenta esconder nossas fraquezas. Na verdade, a gente tenta maquiar ou fazer de conta que elas são melhores do que elas são de verdade. E quando a gente faz isso, é como se a gente desligasse o interruptor que traz a energia de Deus para a nossa vida, que traz a força de Deus, o poder de Deus para o nosso dia a dia. E Paulo está dizendo: não faz isso. Eu já decidi o que eu vou fazer. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou levar minhas fraquezas perante Deus e eu vou falar: meu Deus, meu Pai, meu paizinho, se é baiano, essa é minha fraqueza aqui, me ajuda nela. Às vezes a gente pensa que como cristão a gente não deveria lutar com certos tipos de coisa, né? A gente se sente envergonhado. Eu já sou cristão há 5 anos, eu já conheço a Deus há 20 anos. Por que eu ainda penso nisso? Por que eu ainda me sinto atraído por essas coisas que eu sei que nem são boas? Mas essa maneira de pensar não bate com a maneira de Deus de pensar. Primeiro, porque existe uma diferença entre tentação e pecado. Uma coisa é você se sentir atraído por algo. A sua carne vai se sentir atraída por coisas ruins durante a vida inteira. Então você, não importa quanto tempo você tenha de cristão, você vai sentir o puxão, a puxada para coisas que não são boas. Isso não quer dizer que você pecou. Porque existe uma diferença entre a tentação e o passo de você fazer algo a respeito disso. Ou de você permitir que esses pensamentos fiquem na sua cabeça. Segundo, o fato de você se sentir... Quando você se sente tentado, Deus já sabe que você está se sentindo tentado. Essa não vai ser uma informação nova que você vai dar para Deus quando você abre a boca. Deus já sabe o que está se passando. Mas quando você fala, você constrói intimidade, você coloca a coisa para fora. É como você falar: eu não quero isso mais guardado, sem falar. Eu quero falar, eu quero que isso seja visto por Deus, por mim e até por outras pessoas. Por isso, você pode admitir suas fraquezas com segurança. Você pode falar daquelas coisas que estão te pegando em paz. Ninguém vai subir em cima de você. Ninguém vai crucificar você. Jesus já foi crucificado. E Deus, por causa disso, nos dá liberdade para a gente poder abrir as coisas que nos tentam. E aí ele dá um segundo passo para a gente. O segundo passo é: peça a ajuda de Deus. Paulo está falando: eu orei a Deus, eu pedi para que a tentação fosse embora. Eu pedi para que a fraqueza fosse embora. Paulo está ensinando a gente aqui a pedir a ajuda de Deus.
Você admite suas fraquezas, mas aí você pede a Deus, Deus, aqui está a minha fraqueza. Eu preciso de mais consistência para vencê-la. Aqui está a área onde eu não estou conseguindo vencer, minha força está se esgotando. Eu preciso da sua ajuda para conseguir vencer essa área. Você pode me dar a sua graça? Você pode me dar a sua ajuda para que eu possa continuar a insistir? Para que eu não desista de cuidar da minha saúde? Você pode me dar a graça necessária para que eu possa vencer meus desafios no trabalho? E você vai abrindo para Deus e você vai pedindo a ajuda dele. Seja lá na área que você queira crescer. Admitir sua fraqueza e pedir ajuda, no entanto, exige humildade, né? Você precisa admitir que você não é forte, que você tem uma dificuldade. E a gente não gosta de ser humilde. A gente gosta de ser independente, né? Tanto dentro quanto fora da igreja. É chato pedir ajuda. Você concorda comigo? É chato você estar numa situação onde você fica, ai, me dá, me ajuda, me pega na minha mão. A gente gosta de fazer as coisas de forma autônoma. Mas Paulo está dizendo, sabe o que eu me dei conta? Depois de plantar a igreja, depois de converter, depois de... Eu sou insuficiente. Eu sou insuficiente. A gente nunca vai ter o suficiente, querido, se a gente não enxergar que nós somos insuficientes. Se a gente não for a Deus sabendo que somos limitados, que nossa força vai se esgotar, que nossa consistência só pode nos levar até janeiro, ou fevereiro, ou março. E é por isso que Paulo dá esse segredo para a gente. Admita que você é insuficiente. Peça a ajuda de Deus. E aí ele continua no versículo 10, 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo descreve aqui essas dificuldades, que são as dificuldades que a gente experimenta na vida, não? A gente passa por fraqueza no nosso dia a dia. A gente é insultado no nosso dia a dia. Pessoas falam coisas que nem são verdade a nosso respeito. No trabalho, o vizinho fala. A gente tem necessidades, algumas físicas, outras emocionais. A gente sente solidão, a gente sente raiva, a gente é perseguido. Às vezes pessoas, de novo, falam mal de nós, pessoas criam caso conosco. A gente se sente angustiado sobre várias questões, sobre nossos filhos, sobre para onde o nosso casamento está indo, sobre se a gente vai ser casado, sobre se a gente vai conseguir terminar a faculdade, sobre que emprego a gente vai ter quando terminar a faculdade. Isso daqui não descreve nossa vida? Não é isso que Paulo está falando aqui, que faz parte do nosso dia a dia? Paulo está descrevendo nossa vida. Mas aí é como se ele estivesse dizendo também, você sabe que essas coisas não acontecem só de vez em quando. É só de vez em quando que você tem necessidade, que você passa por angústia, que você passa por insulto, ou que você se sente fraco. Não, a gente passa por isso quanto? Todo dia, toda hora. E aí tem o segredo. Se você passa por dificuldade todo dia, se você passa por necessidade todo dia, Paulo está dizendo para nós, você precisa receber a força de Deus com que frequência? Todo dia. Porque senão a conta não vai dar certo. Não vai funcionar. Você precisa receber a força de Deus diariamente. Sabe, se você fizer isso no ano que vem, se você admitir suas fraquezas, se você buscar e pedir ajuda de Deus, se você buscar a Deus de alguma forma, diariamente, você vai ter um ano que vem melhor do que esse ano, na área que você escolheu. Porque quando a força de Deus se encontra com a nossa fraqueza, grandes coisas vão acontecer. Quando a nossa fraqueza se encontra com a força de Deus, é exatamente o que nós precisamos para a gente ter a consistência para continuar colocando nossa agude. Continuar perseverando quando a gente está com vontade de desistir. Continuar insistindo com nosso filho.
confiantes de que em algum momento a palavra de Deus vai surtir o efeito que ela promete surtir. E para alguns de vocês eu queria dizer o seguinte: Deus não está decepcionado com você. Eu sei que alguns aqui olham para esse ano que passou e sentem, Deus tá mal comigo. Deus está chateado comigo. Mas não é isso. Deus quer ajudar você. Se você experimentou coisas difíceis nesse ano, pense na disciplina de um pai. Eu tenho 2 filhos a quem eu tenho que disciplinar com mais frequência do que eu gostaria. E quando eu disciplino meus filhos, eu disciplino eles porque eu tenho sonhos pela vida deles. Eu acredito que eles podem ser mais. Quando eu vejo meus filhos fazendo algo que não deveriam estar fazendo, ou agindo de forma que não deveriam estar fazendo, e eu venho disciplinar, não é porque eu estou irritado. Bem, às vezes eu estou irritado. Mas aí eu deixo passar a irritação, e ainda assim eu vou e disciplino eles, porque eu acredito que eles podem ser melhores do que eles estão sendo naquele momento. Eu disciplino porque eu estou chamando meus filhos para um padrão mais alto. Porque eu creio que eles foram feitos para um padrão mais alto. Agora, se eu faço isso, eu sou um ser humano falho, um pai falho. Quanto mais Deus não disciplina a gente porque Ele nos ama. Porque Ele tem sonhos para a nossa vida. Deus não está decepcionado com você porque seu ano foi difícil. Deus está querendo levar você a algo melhor, a algo maior. Então, resumindo os 3 passos. Você acessa o poder de Deus e a força de Deus como? Compartilhando suas fraquezas. Não esconda elas. Você pede ajuda, a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Busca Deus diariamente, porque a vida traz dificuldades diárias na sua vida. E fazendo isso, a gente vai conseguir ter um ano que vem melhor do que a gente teve nesse ano. Eu queria te dar duas tarefas práticas, só para a gente terminar, rapidinho. Primeira tarefa prática, não tente fazer isso sozinho. Ou, se você vai fazer isso sozinho, eu vou dar o meu disclaimer aqui. Não vai dar certo. Se você quiser fazer isso, eu vou então praticar tudo isso sozinho. Boa sorte, mas não vai dar certo. Busque ajuda. Por isso que aqui na igreja, a gente se encontra aqui no culto, mas a gente se encontra durante a semana também. A gente tem parcerias com outros discípulos, porque todos nós precisamos disso. Quando a gente está querendo desistir, uma das maneiras como Deus dá a força dele para a gente é quando a gente vai lá para o nosso grupo pequeno, nossa igreja em casa, e a gente fala, eu não quero mais cuidar da minha saúde, eu estou cansado de comer brócolis. E a gente ouve o encorajamento, puxa, mas você já perdeu peso, sua pele está mais macia. Aí a gente vai no dia seguinte e come mais um brócolis. E essa é uma das maneiras como Deus quer dar força para a gente. Por meio de outras pessoas. Deus escolhe usar pessoas para nos ajudar, para a gente ter forças. Por isso eu quero encorajar você. Se você ainda não tem uma igreja em casa, busque uma igreja em casa. Se você está nos visitando e você nem sabe ainda se você quer seguir isso daqui, obedecer a Jesus ou não, não importa. Fala com alguém, vem nos conhecer em nossas igrejas em casa. Lá você vai comer comida, geralmente é gostosa. Você vai poder ter conversas talvez mais profundas. Você vai conhecer a casa de pessoas, vai ter a intimidade de estar dentro de uma casa. Eu tenho certeza de que Deus pode usar isso para o seu bem. E a segunda tarefa que eu quero te dar é a seguinte. Pegue uma bolinha dessa de gude na sua saída. Você vai receber uma pelos irmãos que estão servindo lá na frente. E guarde essa bola. Coloque ela num lugar onde você possa vê-la ao longo desse ano. E quando você se lembrar, quando você vir essa gude, lembre que coisas pequenas, feitas consistentemente ao longo do tempo, produzem coisas incríveis. E quando você estiver lutando para desistir da área que você escolheu, desistir de lutar para fazer progresso nessa área, olha para a gude e sonha com o que Deus vai fazer na sua vida. Vai pedir ajuda de Deus, vai falar da sua fraqueza, vai ler um pouco a Bíblia. Você pode fazer uma oração simples. Falar, Deus, minha fraqueza é essa,
Eu estou lutando com isso. Você pode ser bem verbal no que você está lutando. Eu queria pedir sua ajuda para vencer isso. E aí vai para a Bíblia para ver o que Deus vai falar para você. Para ver o que Deus vai responder depois dessa oração que você fizer. Que tal? Vamos levar a nossa good? Então tá bom. Então vamos fazer uma oração. Muito obrigado, Pai, por esse domingo. Obrigado por esse tempo que a gente está aqui juntos. Eu oro que o Senhor trabalhe em nossas vidas, Pai. Queremos ser consistentes. Nós sabemos que somos fracos. Isso às vezes incomoda a gente, falar que a gente é fraco, ou falar que a gente não consegue. Mas eu peço que o Senhor nos dê a humildade necessária para fazer isso e nos ajude a buscar a sua força. Pai, como somos fracos, a gente não tem chance de vencer em nada na vida, a não ser que o Senhor nos ajude. E essa é a minha oração, que o Senhor venha até nós e que nossa fraqueza seja interceptada pela sua força. Nós te oramos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.